Shalom, shalom para você que já chegou, já está aí do outro lado, para que nós possamos juntos engrandecer o nome do nosso Deus e ouvir das suas grandes maravilhas. Amém? Para você que já chegou, dê o seu like, compartilhe esse link, comente, e se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tem muita palavra. O nosso endereço vai estar passando aí no vídeo. Se você é de Friburgo ou está em Friburgo, faça-nos uma visita. Você é muito bem-vindo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso. Senhor, Tu és o autor da nossa fé. Tu és aquele, Pai, que olha para nós, Pai, nos chama, nos atrai com cordas de amor. Tu és aquele, Pai, que está sempre de braços abertos para nos receber, nos atraindo, Pai, iluminando com a Tua palavra poderosa. No poder do Teu Espírito, Senhor, podemos ouvir a Tua palavra e receber uma transformação, sermos transformados, Pai, em Ti. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada por cada vida que já está aqui, por cada família, aqueles que vão entrar depois, ouvir depois, sejam todos, Pai, grandemente abençoados, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo precioso, onde estamos diante da palavra do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 a 33. É um texto bem conhecido, né? Então, nós vamos ler agora. Abra-se a sua Bíblia e acompanhe. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra, que traga a nós revelação profunda, em nome de Jesus. Amém? Esse evangelho que está descrito aqui em Mateus é um evangelho muito falado, muito lido, né? Quando fala que Jesus andou sobre as águas. Então, é um texto muito conhecido. E esse texto nos traz muitas coisas aqui dentro, né? Hoje nós vamos destacar algumas delas, mas vamos focar na visão, no olhar, né? Então, primeira coisa, Jesus mandou os discípulos irem para o barco para atravessarem, porque ele estava com toda a multidão falando como era sempre acontecia. Então ele disse para os discípulos embarcarem e irem para outra margem, que ele ia despedir a multidão. Assim ele fez, mas antes dele ir junto com os discípulos, ele subiu ao monte para orar sozinho, ter um momento de intimidade com o Pai, né? Era Jesus e o Pai. Então, quando foi lá, bem tarde da noite, aqui diz a quarta vigília, Jesus então foi ter com eles. E Jesus andou sobre as águas para encontrá-los no barco. E eles estavam nas águas naquele barco. Eles viram ao longe
acredito eu que uma nuvem, não dava para ver, estava escuro, era noite, né? E não tinha essa iluminação que nós temos hoje nas praias, né? Nos lugares. E eles, então, ficaram temerosos, foram tomados pelo medo, porque não identificaram quem estava vindo. Então, eles gritaram. E aí, Jesus, então, falou: sou eu, tem de bom ânimo, calma. Pedro, então, olha e fala, quer dizer, olha, não vendo, falou, se é mesmo o Senhor, porque ele não estava identificando, manda que eu vá. E Jesus disse, vem. E ele foi. Então, ele começou a andar sobre as águas como Jesus. Mas, aqui, quando nós lemos no início, diz que o vento era contrário. Então, havia muito vento. Você imagina, à noite, no meio de uma água longa, né? Um lugar muito amplo, e um barquinho. Imagina o som desse vento. Então, Pedro, quando se deu conta da tormenta do vento, ele, então, começou a submergir. E ele, então, exclama, salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, diz o texto, prontamente, Jesus estendeu a sua mão e tirou Pedro daquela situação. É um milagre, né? Isso foi descrito um milagre, uma passagem de Jesus, como tem todas elas nos evangelhos. E aqui nós vemos o seguinte: eles estavam no barco, o vento era contrário. Quando eles, então, se dão conta de que alguém está vindo, o medo tomou conta deles. E aí eles começaram a gritar e falar, é um fantasma. Começaram a ter, de fato, muito medo. Quando Jesus se identifica, mesmo sem vê-lo claramente, porque era noite e escura, muito mais onde eles estavam, né, no meio das águas, então Pedro fala com Jesus, se és o Senhor, manda que eu vá. Então Jesus fala, então vem. E Pedro, tomado de uma confiança por ter ouvido a voz do Senhor, Pedro, então, sai do barco e vai. Confiança é crer na fidelidade, na lealdade do outro. Quando nós temos confiança, confiamos em alguém, nós cremos na lealdade dessa pessoa, né? É uma segurança. Confiança é uma segurança. Confiança de que não vai falhar. Aquilo que disse é o que vai acontecer, né? É forte o suficiente para realizar aquilo que ele disse. Então, isso é ter confiança. E quando nós temos confiança em alguém, e esse alguém com quem nós dividimos essa lealdade profunda, uma fidelidade, uma segurança, quando vem uma voz para nós de um comando ou de alguma coisa, nós temos confiança de que nós também conseguiremos. Porque ele disse que nós podemos. Então, a segurança é para com o outro e também para conosco. E foi assim que Pedro se sentiu. Pedro perguntou, disse, se és tu, diga que eu vá. E Jesus disse, então vem. E Pedro, então, confiando na voz do Senhor, na voz do bom pastor, na voz do mestre, Pedro, então, é tomado de uma confiança de que ele podia fazer, porque quem disse é leal, ele não vai falhar, é seguro confiar. Então, ele sai do lugar e ele vai, e ele anda por sobre as águas. Então, essa relação de confiança é muito interessante porque ela é mútua. Ela tem uma ida e uma volta, né? Então, foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro não estava vendo, então ele fala com Jesus. Pedro ouve a voz, aí ele crê que essa voz, ele identifica a voz do seu mestre. Pedro, então, age segundo a voz de que ele ouviu, crendo na fidelidade, na lealdade, na segurança e de que ele é forte, que não vai falhar. Então, Pedro, de repente, ouve outro barulho, que é a tormenta do vento.
Ele estava no escuro. Lembra que eles não identificaram a figura de Jesus, mas ele ouviu a sua voz. Então, assim foi com o vento. Quando ele se depara com a tormenta do vento, e essa tormenta invade essa autoconfiança, a confiança toda de Pedro, então Pedro começa a submergir, começa a afundar. Esse medo que vem sobre ele. E o medo é um estado emocional, quando a nossa consciência é alertada de algum perigo, seja ele real ou imaginário. Nós podemos ter um medo real, que ali no caso foi um medo real, era a tormenta do vento, devia estar um barulho muito grande. É assim quando nós estamos em casa, que vem um vento muito forte, que tem muitas árvores, então há um barulho muito forte, né? Balança vidro. Então a gente é tomado de um receio, é um estado emocional que nos invade por ter consciência, tomar consciência de algum perigo. E ele pode ser imaginário. Nós também, quantas vezes nós temos medo de algo que nós não nem identificamos. E assim é a doença que está no mundo, a ansiedade. É um estado emocional de medo por algo que não se sabe, por algo que está por vir ou não. Cria um estado emocional e aí nós reagimos no corpo e na alma por causa desse estado emocional. E às vezes nós nos trancamos, às vezes temos pânico, às vezes não sabemos como resolver as coisas por medo. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Ele tomou consciência do perigo ao redor. Então, aquele momento de segurança que invadiu Pedro pela voz do Senhor, pela voz do Mestre, foi abalada por causa dos sentidos de Pedro. Então, Pedro começa a submergir, mas prontamente diz a palavra. Jesus, então, Pedro, ao clamar, salva-me, Senhor, porque ele sabia que o Senhor estava ali, mesmo tomado de pavor, mesmo tomado de medo. Então, ele grita, ele dá um brado, né? Salva-me, Senhor. E aqui a palavra diz que Jesus, prontamente estendendo a sua mão, tomou. Ele disse, homem de pequena fé, por que prestou atenção em tantas coisas, se eu estava aqui à sua frente, né? É muito difícil para nós andar todo o tempo sem medo, ainda mais num mundo de perigo em que nós vivemos. Nós vivemos cercados de perigos pela natureza, de perigos por causa de eletricidades em casa, ouvimos tantas notícias, perigo por causa das ruas, tantos perigos. Ao andar de avião temos temor, de carro temos temor, de moto temos temor, nós temos temores. Quando os nossos filhos saem de casa, são temores, são consciência do perigo em que o mundo que nós vivemos nos oferece. Está pronto. Então, é muito difícil nós andarmos todo o tempo num estado de segurança tal que não vamos ser tomados, como Pedro foi tomado ali, por um momento de ter consciência do perigo. Mas, quando nós ouvimos a voz do Senhor claramente, identificamos a voz do Senhor, olhamos para o Senhor, essa confiança nos invade. Por quê? Porque nós temos fé. E essa fé, ela vem de quem? Do autor e consumador da fé. O autor é aquele que produz, é a origem, aquele que faz. E o consumador é aquele que conclui. Então, olha que coisa linda. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele nos dá uma fé completa. Ele inicia a fé em nós, ele conclui a fé em nós, ele é pleno em nós. A fé é plena para nós. Então, quando olhamos para Jesus,
quando ouvimos a voz de Jesus, identificamos no nosso interior, no nosso espírito, a voz do nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Deus eterno, daquele que se entregou na cruz, daquele que fez todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez, daquele que nos conhece, que nos chamou, nos invade uma segurança, uma confiança, por causa de quem Jesus é. Porque ele é justo, ele é fiel. Então, por causa da lealdade de Jesus, por causa da fidelidade de Jesus, por causa da segurança em Jesus, por causa da força de Jesus que não pode falhar, porque esse é o caráter de Cristo, por causa de quem ele é, nós, então, somos tomados de uma confiança de que nós podemos todas as coisas nele. Então, todas as coisas, na verdade, partem dele. É pelo que ele é. Em nós, nós podemos ser. Então, olhar, ouvir falar de Jesus não nos traz essa segurança profunda. Que mesmo que os ventos, as tormentas momentâneas de notícias, seja de qualquer coisa, venha a nós e o nosso olhar se desvie, e nós, por algum momento, vamos submergir, vamos ser tomados desse medo, desse estado emocional, tomamos consciência de um pavor, mesmo assim. Se nós temos consciência de que Cristo vive em nós clamamos, salva-nos, Senhor. E olhamos para ele, autor e consumador da nossa fé. É aquele que produz a fé em nós, é aquele que termina a fé em nós, é aquele que deixa pleno, completo. Então, nós voltamos e ele, então, nos tira daquele lugar e nós seguimos em confiança, assim como Pedro fez. Então, visão. Ter uma visão de Cristo, olhar para Cristo, é muito mais do que ver com olhos naturais, porque Jesus não está entre nós como homem mais, mas ele vive em nós, e ele está à direita de Deus, Pai. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor, ele ressuscitou dentre os mortos, ele não vive mais nesse corpo terreno. Então, visão é uma capacidade de compreensão. A visão é uma percepção. Nós podemos perceber coisas espirituais por uma visão. A visão, ela é ver além das circunstâncias. Ela saber o resultado antes mesmo de terminar qualquer coisa. Então, quando nós temos visão de Cristo, quando nós olhamos para Cristo, para quem ele é a nossa confiança, é o autor e consumador da nossa fé, nós podemos, por muitas ocasiões nesse mundo que caminhamos, nós podemos sim titubear, resvalar, submergir, mas por causa da nossa visão, que é Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós então vemos muito mais do que as circunstâncias. Então nós podemos clamar, Senhor, salva-nos, porque tu és a minha segurança, tu és a minha fortaleza, tu és forte que não pode falhar, tu és leal, tu és fiel, tu és Deus. Então essa é a visão que nós temos que ter de Cristo Jesus, para que mesmo que a tormenta dos ventos do mundo venham nos fazer submergir, venham nos fazer tirar os olhos por algumas razões, trazer uma consciência de medo à nossa alma, mas a nossa visão espiritual de quem é Cristo para mim, ele é a minha confiança. E assim nós podemos vencer todas as coisas. Jesus, ele é autor e consumador da fé. Consumador é aquele que termina, é aquele que o trabalho está completo, é aquele que encerra todas as coisas, porque todas as coisas já chegaram. Então, Jesus, quando está na cruz, e que ele
pregado na cruz, e quando ele é morto, ele fala com Deus o quê? Está consumado. Porque eu sou o consumador da história da humanidade. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, eu sou a origem de todas as coisas, eu sou o autor de todas as coisas, mas, Pai, está consumado, porque está feito, está finalizado, e a minha visão, porque eu tenho Cristo em mim, é de olhar para o autor e consumador da minha fé, e olhar além das circunstâncias, e ver que está consumado, mesmo que a gente ainda tenha um tempo nesse mundo que traz as tormentas e nos traz consciência do medo. Esse estado emocional o mundo traz a nós. Mas Jesus está dizendo, está consumado, eu sou o princípio e o fim. Tudo está feito, eu sou a sua segurança. Clama a mim, ouvir-te-ei, eu te responderei. É assim que diz a palavra. E olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós não vamos nos perder. Nossa visão deve estar em Cristo Jesus. E Salmo 34, 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. E quando olhamos para a palavra diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quem é a palavra? Jesus, o Verbo de Deus. Então, Jesus é a palavra que ilumina o meu caminho, todo o meu andar. E quando eu contemplo Jesus numa visão de quem Ele é, então eu sou iluminada. Então todo o medo sai. Porque a luz de Jesus me bota numa atmosfera de amor profundo e o amor lança fora todo o medo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus é tudo para nós. Ele é o início da nossa vida. Ele é o fim da nossa vida. Ele é a eternidade que há em nós. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Ele é a rocha firme. Olhem para Jesus. Não temas mais notícias de que vem vírus, de que vem não sei o quê. Não temam as más notícias. Se tiver que vir, virá. Mas nós estamos preservados em Cristo Jesus. Esse corpo, ele não vai se converter. Mas nós podemos vencer no Espírito, grudados, aliançados, alinhados com a visão de Cristo Jesus. Olhem para Jesus e sereis iluminados. Contemple-o e sereis iluminados. E o seu caminho e os seus pés não se perderão, porque Ele é a palavra, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é Cristo Jesus, ressurreto, dentre os mortos. O primeiro, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que texto rico, né? Que palavra rica, que maravilha vem a nós. Jesus nos encontra e nós podemos clamar. Clama a mim e responder-te-ei. Vamos estar com o nosso olhar em Cristo, para que os nossos ouvidos fiquem abertos para ouvir a sua voz e identificá-lo. E então somos tomados de uma confiança e vamos então ouvir o seu comando e vencer todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, Senhor, Tu és em nós. Tu és a nossa segurança, o nosso castelo forte. Tu és a rocha firme para os nossos pés. Tu és o nosso equilíbrio, o equilíbrio das nossas almas. Tu és lâmpada para os nossos pés. Tu és luz para o nosso caminho. Tu és fiel, justo, reto. Tu és amor. Nós temos tudo em Ti.
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o teu Espírito é dinâmico em nós. Que cada um possa receber essa palavra, Pai, de transformação, de ativação da fé, Senhor, para olhar para o Senhor e ser iluminado. Abençoa cada um que esteve conosco até agora, cada um que vai ouvir, Pai, essa palavra, cada família, que essa palavra possa invadir os lares, Senhor, para uma transformação profunda, para iluminar as famílias, Pai, que andam perdidas com seus filhos, para iluminar, Senhor, que as famílias possam ouvir a tua voz e correr para o Senhor, porque só o Senhor, Pai, pode restaurar. Só o Senhor. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada pela profundidade da sua vida em nós. Muito obrigada pela cruz, Senhor. Muito obrigada por todas as coisas. Abençoe a cada um nesse dia, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você chegou mais tarde, não deu o seu like, não se inscreveu no canal, não compartilhou esse link, não comentou, faça isso agora. Amém? Muito obrigada e que seja uma semana abençoada na sua vida, na sua casa e que a luz de Cristo invada todo o seu ser e que você seja luz por onde você andar. Mas olhe para Ele, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Até o próximo domingo, se Deus quiser.